Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros 2025. É um prazer ter você aqui. Se você está chegando hoje no canal, já nesse início de ano, aproveita, se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário. O canal Tarefeiros tem conteúdo durante toda a semana e tem palestras, tem músicas do coral, tem evangelho. Se você tiver dúvidas sobre espiritualidade, sobre apometria, sobre desobsessão, sobre kardecismo, dá uma pesquisada aí, canal Tarefeiros, mais o tema que você quer e com certeza você vai achar algum conteúdo, tá? E não se esqueça, você que já nos acompanha, de deixar o seu comentário, de compartilhar para fazer o nosso canal crescer, aumentar o número de inscritos. Vamos bater aqui, ó, uma meta esse ano, hein? Vamos dobrar o número de inscritos. É a nossa meta. Então, eu conto com a sua colaboração. Lembrando que a Casa dos Tarefeiros está localizada lá na Rua Barão de Penedo, 182, na Água Rasa. Se você quiser informações sobre os dias, sobre os horários, dá uma ligadinha lá, tá? Nos telefones que aparecem no vídeo, a gente reforça aqui, que é o 2606 6220 ou 2605 6865. E as meninas vão te informar sobre todos os tratamentos que a casa oferece, sobre os horários, tratamento de prosperidade, sobre o horário de passes, de palestra, e você vai ser muito bem-vindo e recebido lá com certeza, tá bom? Dados os nossos recados, a gente pede licença a você, ao mentor do teu lar, para convidar todos os amigos da luz, ao nosso Mestre Jesus, a Nossa Senhora, e todas as fraternidades do bem e do amor, em nome de Deus e da luz, nós damos início ao nosso primeiro bate-papo de 2025, graças a Deus. Bom, e se você viu, eu já falei algumas vezes sobre esse novo início, né, que a gente fala, iniciamos 2025. E como você iniciou esse ano? Com um olhar voltado para o novo, para o desconhecido, para coisas novas, te convidando a crescer, a modificar, a colocar em prática os seus pensamentos renovados, as suas atitudes, o seu comportamento, as nossas falas. Está fazendo tudo isso? O ano já começou há alguns dias. E é muito engraçado que todo final de ano nós temos metas, desejos, nós tarefeiros escrevemos nossos pedidos. Muitas pessoas, eu sei, colocam lá metas a conquistar, a fazer, outros fazem promessas de mudanças, de pensamento, de comportamento, de conquistas, e assim por diante. E o ano vira, pulamos as sete ondas, fazemos, quem acredita faz a simpatia, veste branco, dourado, azul, vermelho, todas as cores do arco-íris. E começamos o ano, e o que mudou? O que mudou? Você mudou, você se permitiu a colocar em prática, muitas vezes, e o dirigente espiritual, uma certa feita, falou de que nós nos esquecemos até do que nós pedimos muitas vezes, que dirá do que a gente prometeu. E não prometeu para Deus, para os espíritos, você prometeu para você, né? De mudar, de ser melhor, de ser diferente. E aí, tá fazendo? Por quê? Mudar, às vezes a gente cria algumas desculpas, algumas crenças, e teoricamente é relativamente fácil modificar. Vamos lá. Todo mundo é de consenso geral que a mudança ela se dá primeiramente no pensamento, né? Estamos num mundo que muda cada vez mais rápido. Muitas coisas mudam rápido. A tecnologia muda rápido, as pessoas, os carros, os trabalhos, tudo muda. Os empregos, você vê que evolui, muda. O que servia antes já não serve mais. Lembra que antes tinha estúdios para revelar foto, hoje não existe mais. Por quê? É obrigado a se renovar,
se modificar e se rever, senão você fica para trás. Ok? Hoje, se você quiser, você consegue relativamente emagrecer mais rápido, ficar mais forte mais rápido. Tá. E a mente? E a mente? Será que a gente não consegue também? Porque se você pega a neurociência, ela fala o quê? A tal da neuroplasticidade. Ou seja, o seu cérebro, a sua mente, todas as conexões, elas são capazes de se modificar de acordo com aquilo que você deseja, pratica e torna um hábito. O problema é, você quer mesmo? Ou você prometeu porque era bonito, porque era legal, porque era bacana, porque tá na moda, sair bem na fita, não é assim que o povo fala? Ou ser politicamente correto. A coisa do politicamente correto eu acho bacana, desde que a atitude condiz com o que você fala, né? Porque a mudança em si, ela vai ocorrer quando você não só pensar, mas fazer desse pensamento algo concreto, uma atitude. Olha, eu quero mudar a forma com que eu me relaciono com as pessoas, de uma forma mais harmoniosa, seja com a minha família, seja no meu local de trabalho. Seja... Mas se isso ficar só no mundo das ideias, ninguém, mas nem o médium mais poderoso consegue ver, né? Ou ele pode até se aperceber, mas não vira algo concreto e prático na tua existência e não vai contabilizar que você mudou, porque você não põe em prática, né? E isso, a palestra de hoje tem o objetivo de, vamos lá, a gente sabe o que quer, a maioria de nós sabemos o que é melhor para nós, o que nós queremos, definimos metas. E o que falta para a gente começar? O que falta para dar essa virada de chave, de resolver aquilo, é você que vai resolver. O plano, a gente sempre fala, o plano espiritual, Deus, ele vai te auxiliar, mas ele não vai fazer por você, né? Eu acho engraçado que, assim, no começo do ano, existe muita empolgação em todos os âmbitos. Então, se você vai numa academia, os meses de janeiro, os dias que está mais lotado, não tem espaço para respirar. Porque as pessoas vão e elas querem, eu acho bacana. Mas o que acontece? Você persiste nisso, eu quero ser mais saudável, quero ter uma vida mais saudável. Tá persistindo? Tá fazendo? Até quando? Porque geralmente o que a gente percebe é que dura até antes do carnaval. Passei 50 anos comendo boi, o chifre do boi, o torresmo, tudo, não sei o quê. E em 10 dias eu quero o projeto verão, o projeto carnaval, o projeto seja lá o que for. Né? Aqui a gente. E eu estou falando de uma coisa boba, que é boba para algumas pessoas, mas fala assim: e o seu projeto, que a gente estava até rindo, o seu projeto Ser de Luz? Que patamar que tá? Você vai deixar para quando? Para a próxima? Mas na próxima, se você não começar também, não vai virar. Vai perder uma encarnação, 80, 90, 100 anos, sendo a mesma coisa, né? Será que tem um filósofo que fala assim, penso, logo existo, Descartes. Mas você está pensando o quê? Tem gente que nem existe, porque não pensa, não reflete, ou que pensa qual é o nível do teu pensamento. Será que você está existindo para você e para Deus? E eu falo assim, quando você muda, você decide mudar, uma coisa boa é perceptível. A gente vê nos anos dos tarefeiros, quando uma pessoa ela resolve se mudar, a gente é muito comum nas escolas, a pessoa chega de um jeito, ela vai, ela se empolga, e ela decide mudar. Os aspectos energéticos
visuais dele mudam e a gente se percebe. E as pessoas relatam, acho que todos nós passamos por isso. Falam assim, eu passo num lugar e falam que eu estou diferente, que eu mudei, que até alguma coisa diferente. Por quê? É a mudança da alma, do espírito. E isso acontece desde que o mundo é mundo. Tem uma, para mim finalizar e passar para o Carlos, tem uma passagem, todo mundo lembra José, não é? José, o rei dos sonhos, tal. Foi lá, os irmãos venderam, largaram ele, foi para o faraó, passou, conseguiu dar a volta por cima, numa época que estava todo mundo numa miséria toda, ele era governador do Egito. Não é isso? Eis que os irmãos deles vêm para pedir para José auxílio. Os irmãos não reconhecem José, mas José reconhece os irmãos. Por quê? Porque José estava irreconhecível. Porque ele vivia mudado. Espiritualmente, energeticamente, não se prostou. E pode ser até que tinha sentimentos, mas não se fez de vítima. Decidiu fazer aquilo do jeito melhor dele. É a mudança, não só física, mas a mudança da tua energia, da tua alma, daquilo que o teu pensamento e as tuas atitudes emanam. Essa é a grande sacada para você ser melhor em 2025. Mas para falar um pouquinho mais, eu vou passar para o meu amigo Carlos. Vamos lá, Carlão? Bom dia, Fabinho, Ronaldo, Maurício, pessoal que nos assiste. Um 2025 de muita paz e muita saúde para todo mundo. É interessante, né? Muda, não muda. Nós tivemos a primeira desobsessão individual na quarta-feira e tinha obsessor reclamando. Eles estão tudo aqui de novo, né? Quer dizer, e aí, né? Lógico que é uma brincadeira que eu estou fazendo, mas é o que acontece. Nós vamos ter os mesmos comportamentos, nós vamos ter as mesmas companhias, os mesmos resultados, aí não tem mágica. Mas antes até de entrar nesse contexto, uma coisa que eu queria salientar, que eu acho tão importante, que é, é, é antagônico, mas é bacana e faz com que a gente tenha marcos. Porque se nós pensarmos, o tempo é infinito. Mas alguém foi lá e teve a feliz ideia de recortar em horas, em dias, em meses, em anos, em ciclos, em eras. E fazer uma coisa que é estúpida, entre aspas, mas é lógica, porque apesar de ele ser infinito, a nossa existência terrena é finita. Então, isso é a morte e o sumiço, entre aspas, da Terra que nos faz contar. Senão, não haveria motivo para contar. Né? O último que, por exemplo, eu acredito que na época de Matusalém, apesar de saberem que ele viveu 1000 anos, se contava muito menos ou se importava muito menos com isso. Só que quando você cria isso, você cria possibilidades tão grandes. Você cria também, nós comentávamos aqui antes, né? Já estamos tirando o Fabinho, que é exceção, nós já estamos sessentando ou sessentamos, né? Estamos próximo de 60, e a partir do momento que você conta é ruim, porque você conta para trás também, né? Quanto falta para um desencarnar e aí vai. Só que você cria posições do tipo, pô, você cria situações como um ano novo, que o Fabinho falou, se enche de esperança, por mais que essa esperança às vezes dure uma semana, na academia 15 dias, mas você cria um momentum, porque você contou. Se você não contar, não tem esse momentum, né? Por que que a gente se arrepende, entre aspas, quem se arrepende ainda, e a gente fala, pô, já faz 2025 anos que Jesus veio sacudir a gente e pedir essa mudança. Se a gente não contasse, a gente ia falar, foi outro dia, né? Assim, você perderia uma noção do que demora e do que demora. Ah, mas tem gente que fala que o tempo no plano espiritual é diferente, mas é diferente. Mas nos interessa este tempo. E como já dizia minha avó, este tempo urge, né? E ele é tão bacana que o Ano Novo dos Maias ainda não foi.
O ano novo dos chineses é dia 29 de janeiro. O ano novo hebraico, se eu não me engano, é setembro ou outubro, não me lembro, me perdoem, eu não me lembro. Mas cada um vai ter um momento desse povo de renovar sua esperança, de fazer seus votos de eu vou para a academia, de eu vou ser melhor, de eu vou ser. Então, a gente resolveu dividir algo que é indivisível, contá-lo e nos cria marcos. Mas o que, que nós vamos fazer desse marco? Essa é a questão. Porque do mesmo jeito que ele cria momentos bacanas, não sei se isso está certo, mas acho que está, momentos bacanas, ele cria preocupações também. E é importante ele criar, porque não adianta que a gente se mexe mais na dificuldade. Às vezes a gente pensa, poxa, faz tanto tempo já que. E na tristeza, que meu pai desencarnou, que minha mãe desencarnou, e você conta essas horas com sofrimento. E olha, até nisso, às vezes, se a gente falar, quanto tempo faz que você comprou sua primeira casa, que você entrou na faculdade, às vezes a gente demora mais para lembrar do que o das dores. Eu sei o dia que eu me machuquei, o dia que eu não sei o quê, o dia que meu pai desencarnou. Então, até nisso a gente se confunde um pouco e perde um pouco o eixo das coisas. Mas, cara, é muito importante, porque apesar de contarmos, nenhum de nós quatro sabe se a gente, inclusive, acaba de gravar isso. Teve esse ano quantas pessoas mais velhas faleceram, mas teve um parente da Adriana, que teve um infarto com 39 anos jogando futebol, cara. E aí? E aí, nós vamos perceber o quanto rico essa oportunidade. Doutor Antônio fala sempre para nós: o tempo está passando, o tempo está passando. E aí, meu filho? Quais as boas resoluções que você fez, não que você tomou? Porque tomar é o que o Fábio falou. A gente está escrevendo lá pedido, a gente está prometendo para nós mesmos e quebrando promessas. Eu acho que a gente devia começar a contar quais as boas resoluções que você fez, você executou, né? Perene, acho que a gente pode deixar para um segundo momento, mas que você pelo menos começou. Que você terminou também é outra coisa que dá uma outra palestra, né? Porque a gente está cheio de iniciativa e não tem terminativa, com um novo adjetivo aí, novo termo que se usa, né? Mas a gente precisa pensar nisso, né? Precisa deitar e falar o que eu fiz, o que eu fiz hoje para mim, para o outro, ou que ou sendo até benevolente, já que o fim do ano nos traz a gente fica mais benevolente. Quão mal eu não fiz para alguém hoje? Se é esse o patamar que seja, quantas oportunidades eu deixei, eu tive de espezinhar e não espezinhei, eu tive de abrir a minha boca e atrapalhar uma pessoa e eu não atrapalhei. Escolhe onde você vai estar, onde você vai fazer. Mas não dá, assim. É o tempo correndo, ele corre mais rápido, não adianta. Não é só percepção, é verdade, né? É verdade. Ele está indo mais rápido e cada tempo que passa, se eu não fiz, da música é tempo perdido, não tem jeito. E aí a gente desperdiça ou aproveita. Mas eu vou passar para o homem que aproveita todos os segundos da vida dele com a sua sabedoria e mensagens. Ele já até sorriu lá. É contigo, meu amigo. Ótimo, cara. Bom dia a todos, né? Pensei que tinha mais um integrante aqui no nosso grupo, o Carlão, quando você começou a explanar aqui. Carlos, Maurício e Fábio, né? Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos vendo também. É, na minha análise aqui, quando eu comecei a pensar nesse assunto, foi mais ou menos na direção que você colocou agora, né, Carlos? De nós temos os períodos, né? Eu coloquei assim, né? Eu acho importante ter períodos porque, pelo menos, faz com que nós possamos refletir, né? A reflexão ela é importante. A reflexão ela mexe com o espírito, ela mexe com a alma, né? Então, quando a gente para em algum momento da nossa vida e fala assim, puxa vida, o que que eu estou fazendo, né? Por que que as coisas não dão certo? Ou por que dão certo, né? Pô, esse ano foi bom, realizei boas coisas. Ou sempre vai ter uma coisa boa, sempre vai ter outra que não está indo bem, seja ele comportamental,
família, trabalho, que as pessoas que convivem conosco. Então, sempre há nesse mundo situações boas e não. E a reflexão a gente vai de certa forma, pensando, né? E nós somos seres em evolução, né? E essa evolução ela se dá justamente no pensamento, né? A gente sabe que é o pensamento que eu me transformo, eu mudo, né? Hoje eu sou melhor do que ontem, né? O meu comportamento, o meu pensamento. Então, e esses períodos de reflexão são melhores porque eu acho que nos ajuda, nos auxiliam, né? Como tem as estações do ano, o ano, como você comentou, Carlos, até, né? O próprio dia e a noite, às vezes, às vezes, mesmo sendo um período tão curto, né? Hoje eu vou dormir com uma preocupação, quantas vezes isso acontece, né? E eu acordo talvez com uma solução. Eu acordo pensando diferente, né? Nós sabemos que muitas vezes, ao dormir, ao deitar, nós temos aí o auxílio dos nossos amigos espirituais, né? Que durante o sono vem tratar conosco, mas esse período, né? Às vezes é um período curto, mas que normalmente ajeita muita coisa na nossa vida. É, o que é importante, né? É que sempre fica em aberto a possibilidade de recomeçar. Então assim, por mais que a gente colocou uma data, mas sempre está em aberto de recomeçar, de fazer novamente. O passado, ele nos auxilia muito para que nós possamos, o que a gente fala, da experiência, a experiência demonstrar para nós o que foi certo, o que foi bom, o que não foi. Então, mesmo essa situação de talvez eu falar que não foi bom, né, que eu errei, às vezes pode usar o termo errar, para ser um pouco mais claro, mas às vezes não é nem o errar, muitas vezes a gente fala que o errar é o aprendizado, né? O aprendizado não foi bom. Isso talvez nos auxilie para que eu não cometa mais aquela forma de aquela atitude, aquele pensamento, para que eu me transforme. E ter essa oportunidade de deixar tudo para trás. Então, o Chico tem uma frase muito boa que ele fala assim, né? Não importa o que nós fizemos no passado, né? Eu já fez, é meu, né? Eu fiz, eu sou responsável, mas eu posso a partir de hoje fazer um novo começo, né? E fazer realmente um novo fim. Eu consigo construir a minha vida daqui para frente. Se eu não fiz, se eu não fui melhor pai, se eu não fui melhor filho, se eu não fui melhor amigo, se eu não fui melhor marido, ok. Hoje eu posso falar, não, pera um pouquinho. Eu vou ser melhor amigo, eu vou ser melhor pai. Então, essa oportunidade que nós temos ao acordar, ao renascer, a termos, se fosse fixo seria muito ruim, né? Não consigo fazer mais, não consigo mudar, né? Puxa vida, magoei uma pessoa, falei algo que não devia falar, mas eu tenho como voltar lá e ou pedir desculpa, ou pedir perdão e falar diferente, né? E colocar a pessoa para cima e ter um outro comportamento. Então, construir novos caminhos, nós temos sempre a oportunidade de construir novos caminhos. Eu uso muito a palavra que é corrigir rotas, né? Isso às vezes eu uso muito mais no trabalho, que a gente começa a fazer um trabalho de um formato, e depois a gente vê que poderia fazer diferente. Então, dar a oportunidade de nós corrigirmos a nossa rota, né, o nosso destino. Nós temos o livre-arbítrio, olha que interessante, né? Nós somos protagonistas da nossa vida. Então, não dá para falar assim, sempre foi assim, a vida me levou para lá. Não, a vida não te levou. Você foi protagonista, você teve o seu livre-arbítrio, você teve as suas escolhas, né? Lógico, nós não temos plenamente, mas dá para mudar, dá para fazer algo diferente, né? E essa situação do ano, né, que nós falamos aqui, acho que nós estamos falando na primeira, primeiro, pô, logo no primeiro dia aqui, né, do ano que nós vamos fazer esse nosso bate-papo, já estamos puxando novamente. Por que eu puxar, né? Para não perder, para realmente ter isso como no dia a dia, para realmente olhar e fortalecer e dar foco naquilo que é necessário. Eu sempre falo que deixa a vida me levar, como diz a música, né? É bonito na música, mas não é assim, né? Deixar a vida me levar, se deixar me levar, se eu chegar no final do ano, eu vou ter de novo as minhas consequências. Puxa vida, não é deixar a vida me falar. Somos protagonistas, livre-arbítrio, evoluímos a cada dia, então não adianta falar o que eu muitas vezes coloquei no papel. Vamos falar aqui quando a gente faz lá nos tarefeiros, né? Coloca quais são as nossas metas, nossos objetivos, nossos desejos para o ano. Talvez em dezembro foi aquele desejo, aquele objetivo. Talvez janeiro, fevereiro não sejam mais, né?
Não é bem isso? Eu posso mudar? Por quê? Porque nós evoluímos. Ou nós já realizamos, que é muito melhor, já realizei isso aqui, né? Vou fazer de forma diferente. Então, sempre é bom, né, não deixar a vida levar, mas, pelo contrário, nós voltarmos e fazermos diferente. Fazer tudo igual ao passado, já sabemos qual vai ser o resultado vai ser igual, né? Se você faz igual sempre, o resultado vai ser sempre o mesmo resultado, porque você não muda. Então, qual que é a dica aqui? É mudar, é transformar. E a oportunidade, como o Carlos colocou muito bem aqui, o tempo nos dá a oportunidade para isso, né? De mudarmos e fazermos diferente. Esses dias eu vi um meme que eu achei interessante. No final do ano a gente faz tem aquela história de roupa, né? Roupa branca, roupa verde, roupa amarela, né? E a moça perguntava assim, né, numa charge, obviamente, né, perguntava, olha, no final do ano eu passei de amarelo, né, e amarelo dizia que eu ia ter muito dinheiro em 2025. Ela pergunta, mas quando é que começa a vir o dinheiro? Porque os boletos já começaram a chegar, né, ela fala de IPVA e IPTU. Eu falo assim, os boletos já começaram a chegar. Eu vesti de amarelo, e disseram que vinha dinheiro, e pô, os boletos chegaram e o dinheiro não veio, né? E qual que é a sacada aqui, né? Não adianta, né? Só vestir de amarelo não vai ser suficiente. Se não tiver ação, se não tiver mudança de comportamento, se não tiver atitude, né? Então, eu acho que é um pouquinho essa questão aí, para que mude, para que transforme. Então, a ação tem que começar em algum momento, né? Então, fica aqui a reflexão, obviamente, de tudo que nós fazemos, mas também qual a ação que nós temos que tomar aí no nosso dia a dia. Tá bem? Eu vou então já passar a bola para o nosso amigo Maurício aqui, né, que vai dar aí, ó, essas conclusões, Maurício. Olha, gente, vocês sabem que é bem completo. Quando a gente está aqui em quatro e eu fico lá pegar o último bastão, a gente sempre eu gosto de brincar. Aliás, bom dia para todos vocês aqui, Ronaldo, Fabinho, Carlão, vocês que estão nos assistindo. Bom dia a todos vocês aqui. Um ótimo 2025 para nós, ok? Eu gosto de brincar e nós fazemos uma corrida de 4 por 100, 400 metros, 100 metros cada um. E aí o Fabinho começa iniciando correndo lá com o bastão, e aí tem que passar o bastão, sem deixar o bastão cair, o Calão pega o bastão, vem num gás, para pegar, passa para o Ronaldo, o Ronaldo vem num gás e passa para mim para poder concluir a corrida. E aí nós temos aí em torno de 9 a 9,5 segundos para fechar o nosso circuito e sairmos campeões. Olha que coisa interessante, né? Legal, né? Eu falo isso porque eu gosto de esporte, gosto de corrida, e assim, a corrida de 100 metros, essa 4% é muito legal. Eu anotei algumas coisas interessantes que vocês falaram, né? Aliás, falaram várias coisas boas, mas eu coloquei duas coisas importantes. Sempre haverá um ponto de partida. Sempre haverá um ponto de partida. Então, qual que é o seu ponto de partida? Pode demorar, pode ser agora no começo do ano, de repente o seu ponto de partida vai ser lá no meio do ano. Qual que é o seu ponto de partida? Mas também não pode esquecer, além de ter um ponto de partida, você tem um ponto de chegada. Eu falo isso porque eu corri a São Silvestre, não foi fácil, não. Quando subiu aquela brigadeiro, olha, a gente deu uma caminhada, depois deu uma trotada, mas terminei. Na hora que eu vi a faixa lá, chegada na Paulista, eu falei, ah, Ave Maria, cheguei com o joelho meio maquitola, doendo pra chuchu, mas cheguei. Então, que a gente fala, nós precisamos, para mudar, nós precisamos de coragem, gente. Não tem como. O Ronaldo colocou bem, mudança, 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 mas para mudar, precisamos do quê? De coragem. Aí você fala, vou mudar. Aí eu tenho coragem, vou começar a mudar. Aí vem o outro teste infalível, a persistência. Porque você fala, vou mudar, tem que ter coragem para mudar, e quando eu mudar, eu tenho que ter a garra, o foco, a energia para manter a persistência dessa mudança. E aí sim conseguir usufruir dos efeitos dessa mudança. Por quê? Porque tudo é um processo, é um conjunto de coisas que vão acontecendo, que você vai fazendo e que você colhe lá na frente. Gente, a natureza ela é perfeita, ela nos ensina a todo momento. O fruto ele não vai dar na hora. Você tem que plantar, você tem que semear, você tem que regar, você tem que cuidar, aí vai germinar o fruto, vai deixar, aí cuidado para não comer o fruto verde, aí tem que deixar o fruto amadurecer, e aí sim você usufruir desse fruto e ter uma boa semeadura. Como a gente diz aí
aqui nos tarefeiros, né? Não adianta você plantar abobrinha e querer colher melancia. Você vai colher abobrinha. E aí vocês colocaram bem aí, né? Toda e qualquer mudança depende das suas ações. Além dessa coragem, além dessa persistência, das suas ações, você tem que agir. E se você não agir, não adianta nada. É difícil? A gente sabe que é difícil. É fácil? A gente sabe que não é fácil, mas é necessário. E aí, para finalizar, o Ronaldo até colocou, a gente precisa mudar de rota. E a gente brinca aqui, né? Nós temos que ligar o nosso GPS espiritual, né, Ronaldo? Você até falou, vamos mudar de rota. Para mudar de rota, precisamos ter o quê? Precisamos estar com o nosso GPS espiritual ligado, ou seja, precisamos estar em conexão com o plano espiritual. E aí, estando em conexão com o plano espiritual, nós temos que ficar prestando atenção aos sinais. Olha só, às vezes nos sinais a gente não toma atento a esses sinais. Vem os sinais, opa, ir para um caminho A, para um caminho B, porque o que vocês falaram, que acho que foi o Carlão ou o Fabinho sempre falou, Deus não vai fazer nada por nós. Nós é que vamos ter que fazer. Ele indica o caminho, mas quem vai fazer é você. Por isso que a gente fala, vamos ligar o GPS, mas a mudança de rota tem que ser nossa. Nós é que temos que... Qual caminho seguir? O caminho da frente, do meio, da esquerda, da direita? Vamos descer a rua, subir a rua? O que que nós vamos fazer? Então, quando a gente fala dessa mudança, o ano começou e o que você mudou? Né? O que vocês falam, a gente fica tudo empolgado, tal, isso, aquilo, mas o que que você mudou? E aí vem aquela pergunta interessante que vocês colocaram, o que que é o tempo, né? O que é esse tempo? E aí nós estamos aqui nesse nosso planeta Terra, encarnados, nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. E nessa experiência humana tem início, meio e fim. Nós nascemos, crescemos, vivemos e desencarnamos. Isso é a coisa mais certa do mundo. Eu até comentei isso no trabalho de quarta, né, Carol? Nós nascemos, vivemos, adquirimos toda a experiência que tem que adquirir e depois vamos desencarnar. Aí, quando chegar lá no plano espiritual, sim, aí o tempo lá é outra coisa que eu não lembro. A gente mas não me lembro como é que funciona lá, mas aqui a gente sabe que funciona assim. Tem início, meio e fim, e tem essa medição do tempo. O quanto, né, esse tempo nos ajuda a recomeçar? Quanto esse tempo nos ajuda a falar, poxa, eu tenho outra oportunidade, aí eu vou lá pedir desculpa, vou lá fazer uma melhor, vou lá ser uma melhor pessoa. Então, tudo isso que a gente coloca. E, para finalizar, eu sempre gosto de colocar isso, nós estamos aonde? Numa escola. E aqui é uma escola. A vida é um grande aprendizado. Tá legal? E aí, na escola tem o quê? Tem os anos que você vai passando. Eu sou antigo, né? Que a gente fala aí, que o cara falou, 60 então. Então, nós temos lá o primário, ginásio, né? Colégio e faculdade. Então, ou seja, ensino fundamental, ensino médio e a faculdade. Aí tem as pós aí, que aí vai para frente. Então, é isso. A nossa vida é uma grande escola. Estamos aqui aprendendo a todo momento. Será que nós aprendemos? O que que nós aprendemos? O que que nós precisamos mudar para aprender? É isso, Fabinho. É isso aí, Maurício. Olha, e eu finalizo lembrando uma frase do Livro dos Espíritos, uma pergunta do Livro dos Espíritos, que eu já falei algumas vezes e vou repetir. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Pode o homem, por seus esforços, vencer as suas más tendências? E os espíritos respondem: sim, e requer muito insignificante esforço. O que vos falta é vontade. Então, que esse 2025 nós possamos olhar para dentro de nós, despertar a vontade da nossa alma e transformar tudo aquilo que nós desejamos verdadeiramente. Um passo de cada vez, um pouquinho todo dia. Mudar o mundo começa em mudar o seu mundo mental, energético, o seu mundo familiar, nas suas atitudes, com mais sabedoria, com mais paciência, com mais elegância, com mais espiritualidade. E se você acha que mesmo assim fica difícil, pensa que o plano espiritual está ali do seu lado para te ajudar e para te lembrar sempre. E se mesmo assim você esquecer,
tem a Casa dos Tarefeiros, a gente vai estar lá, sempre tem os doutores, sempre tem um passe para renovar suas energias e para dar um impulsionar a sua força de vontade e fazer esse 2025 muito melhor. Fica com Deus, desejo muitas mudanças boas para todos nós, tá bom? Até semana que vem, se Deus quiser.